Boa tarde, minhas amigas e meus amigos. É uma satisfação estar aqui em mais um encontro da Editora Contra a Corrente, debatendo os temas atuais desse Brasil num contexto tão difícil de pandemia, mas de crise econômica, social, política. E hoje eu tenho a enorme satisfação de trazer aqui a vocês três grandes figuras do direito brasileiro, três figuras respeitadas, não só pela sua trajetória, mas pela sólida formação acadêmica. Então, temos aqui o nosso querido Luiz Moreira, um autor da Editora Contra a Corrente, uma referência nos estudos do direito constitucional em teoria do direito, ele é doutor em direito, ex-membro do Conselho Nacional do Ministério Público e, sobretudo, um grande defensor da democracia brasileira. Muito obrigado, viu, Luiz, pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Rafael. Temos também o doutor Antônio Carlos Bigonha, também tem uma trajetória pública admirável, atualmente é subprocurador-geral da República, também um grande defensor da democracia do Brasil, do Estado de Direito, foi presidente da Associação Nacional, né, dos Procuradores da República, não é, Bigonha? E é uma grande alegria tê-lo aqui e, sobretudo, de conhecê-lo, ainda que virtualmente aqui. Obrigado pela sua participação. Também temos a doutora Thailise Leite, uma grande teórica do direito, doutora em direito e que agora, dentro de algumas semanas, terá o seu livro, que é o resultado da sua tese de doutoramento, publicada na Editora Contra a Corrente, uma obra polêmica, daquelas que nós gostamos de publicar na Contra a Corrente, que é uma crítica ao feminismo liberal. Muito obrigado pela sua presença, Thailise. Agradeço, boa tarde. E hoje o que nós propomos aqui é um debate sobre a crise brasileira da perspectiva constitucional. Então, analisar esse emaranhado de fatos e de situações que muitas vezes até embaralham o nosso entendimento e compreensão das coisas a partir da lente do direito constitucional e desses três eminentes constitucionalistas. E eu convido o doutor Antônio Carlos Bigonha para começar, para a gente fazer essa primeira rodada aí de alguns minutinhos para a gente introduzir o tema. Por favor, doutor. Então, boa tarde a todos e todas. Eu quero iniciar agradecendo esse convite, muito a propósito, esse convite do Rafael Valim, que se dispõe a trazer esse debate tão importante, tão relevante, que é a relação entre o direito e a democracia no nosso país. E, quem sabe, poderemos veicular esse debate aí na Editora Contra a Corrente. Saudar também os debatedores dessa tarde, o professor Luiz Moreira, querido amigo Luiz Moreira, a professora Thailise Leite, com quem eu terei a honra aqui de dialogar sobre este tema tão importante. Eu vou fazer um breve histórico da minha trajetória como procurador e como profissional do direito, que se confunde um pouquinho com a trajetória do fortalecimento desse denominado neoconstitucionalismo, que eu acho que é um pouco que está na base do nosso debate aqui hoje, né? O impasse a que esse neoconstitucionalismo levou o país. Eu entrei na Procuradoria da República em 92 ainda, e naquela época ingressei já na área de tutela de direitos coletivos e indisponíveis, a tutela coletiva, que nós denominamos dentro do Ministério Público, e que eu achava que era a grande novidade da Constituição de 88. E trazia atribuições inéditas para o Ministério Público, né, na nova Carta Constitucional. Comecei o curso antes da Constituição, e naquela época ainda do forte odor da ditadura militar, nós considerávamos essas instituições, Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia Federal, a gente tinha uma reação com muita reserva, né? Uma relação de muita reserva com essas instituições, porque elas serviram à repressão política. Então, meu sonho realmente como estudante de direito não era ser procurador, nem ser juiz, nem delegado, era ser advogado. Na grande figura da liberdade das liberdades civis era o advogado. Mas aí veio o Ministério Público com essa feição nova, que era de advogado da sociedade. Eu, vendo ali
no período pós-constitucional, muitos dos meus professores da UNB aqui, que já atuavam no Ministério Público, na Justiça, com aquela nova feição de advogado da sociedade, né, o doutor Estídio Junqueira. Então, aquilo me atraiu a fazer o concurso para a Procuradoria. E ingressei ali na década de 90, no início dessa vida jurídica nova do país, e já comecei com aquelas ações de improbidade. Ali, no início da década de 90, começamos a propor as primeiras ações de improbidade, e já discuti os institutos da improbidade na Constituição, a questão do sequestro de bens, né, que está em disponibilidade de bens, que está na Constituição, e que houve um debate grande se aquilo era o sequestro do direito civil e o arresto. A gente fez um debate legal, uma discussão boa, mostrando que era um regramento novo, um regramento constitucional, era uma cautelar constitucional. Então, tudo isso era muita efervescência ali no início da década de 90. E eu dediquei minha vida funcional durante os anos 90 e início de 2000, na primeira e na segunda instância, na defesa desses interesses. Porque o direito penal, já por aquele ranço lá da academia, o direito penal me parecia uma coisa longe do povo, assim, um instrumento mais de dor do que de libertação. Então, eu nunca, apesar de apreciar muito a teoria penal, é uma teoria muito bem fundamentada, né, ao longo de séculos, eu era um bom aluno de direito penal, sempre gostei do direito penal, mas a prática penal no âmbito do Ministério Público era tudo que eu não queria enxergar dentro da minha instituição. E me distanciei, sempre me dediquei à parte civil, né? E nesse curso da carreira, em 2007, eu tive a honra de ser eleito pelos meus pares para a presidência da Associação Nacional dos Procuradores da República. Me licenciei por 4 anos para ser presidente da associação. E quando eu entrei na associação, o primeiro ponto da agenda de qualquer líder de associação ou líder sindical, meu telefone está querendo falar comigo aqui, o primeiro momento que eu entrei na associação, a primeira agenda que eu me deparei, eu cheguei na associação cheio de idealismo, cheio de proposições, foi a questão remuneratória. Essa questão ela está acima de qualquer ideologia. Então, o diálogo com meus colegas sempre era um diálogo muito forte na agenda remuneratória, de vencimentos. E eu comecei a me dedicar a isso, para ter uma conversa, ter diálogo com os meus associados. E a principal reivindicação nossa do MP, do Ministério Público, sempre foi, como vocês sabem, a paridade de vencimentos com a magistratura. Isso é uma coisa que não está na Constituição, não há um dispositivo que garanta essa equiparação, mas há uma simetria constitucional que deriva do fato de nós termos o Estatuto da Magistratura, né? Nós conquistamos isso em 88. Para sermos o advogado da sociedade, para sermos o defensor do povo, nós conquistamos os mesmos direitos e garantias dos magistrados. E disso decorre a nossa paridade remuneratória. E foi a partir dessa equiparação histórica, que não tem raiz normativa, que eu comecei a me deparar com os primeiros problemas. Porque depois que foi instituído no Brasil o sistema, na reforma de 2004, se não me engano, o sistema de remuneração por subsídios em única parcela, nós, procuradores e juízes, fomos equiparados aos ministros do Supremo em única parcela. E a matriz remuneratória foi uma matriz muito ruim, na perspectiva assim, ficou muito próximo do teto. Um juiz de primeiro grau ficou muito próximo do ministro do Supremo. Um promotor de primeira instância ficou muito próximo do Procurador-Geral da República. E então, praticamente, passou a ser uma parcela única de pagamento para todas as carreiras da magistratura e do Ministério Público. Isso, eu acho que isso está... Eu estou falando disso porque eu acho que isso está na raiz é uma das raízes do nosso problema, é um dos pontos fulcrais do nosso problema. Isso atraiu a atenção de todo o funcionalismo público. Quando os servidores públicos viram a categoria enorme de servidores públicos federais, estaduais e municipais, eles viram a remuneração dos ministros supremos, dos magistrados do Ministério Público, todos passaram a pretender a equiparação com aquelas carreiras. E eles criaram, então, um grande signo, assim, uma grande denominação, que foi carreiras de Estado. Eu acho que o surgimento desse conceito de carreiras do Estado ele está muito próximo do debate que nós estamos propondo hoje aqui nessa tarde. Esse conceito de carreiras do Estado passou a agrupar
praticamente todas as instituições da burocracia organizada, as instituições fortes, os defensores públicos, os advogados públicos, os auditores fiscais do Tesouro, os auditores do TCU, os delegados de polícia, e enraizou para todo o serviço público. Todas as carreiras que tinham assim, um ethos, né, que tinham uma estruturação mais forte, que tinham que poderiam ser denominadas carreiras burocráticas organizadas dentro do Estado brasileiro. E para que se justificasse a equiparação salarial dessas carreiras com os magistrados, essas carreiras passaram a almejar o Estatuto da Magistratura. E elas passaram a se identificar mais com princípios do Estado brasileiro do que do governo brasileiro. Então, abriu-se uma dicotomia que não existia na Constituição de 88 e não existia até então, no início da década, durante a década de 90, a diferença entre Estado e governo. Uma diferença parlamentarista que a nossa Constituição não abraçou. Houve até um plebiscito, nós votamos contra o parlamentarismo, né, no Brasil, venceu o presidencialismo, mas aí foi se enraizando, se fortalecendo essa dicotomia entre Estado e governo. Então, essa justificativa para uma questão que era remuneratória, ela demandava, por coerência, o afastamento dessas carreiras do perfil discricionário do governo, do ato de governo, e a aproximação de um perfil técnico e estrito, né, do ato estrito, né, do ato, tem um discricionário e tem um ato vinculado, né, o ato vinculado da justiça, né, estabelecendo assim uma dicotomia entre atos de governo, que seriam atos ligados à discricionariedade da política, e atos de Estado, que seriam vinculados a essa tecnicidade da sentença, né, e da denúncia. E as carreiras prestigiadas e providas de quadros que vinham do serviço público por concurso público, elas deteriam esse critério técnico, né, que decorreria do concurso público, em contraste com as carreiras de governo, que viriam dos quadros dos partidos políticos, dos quadros dos assessores do governo, do próprio presidente da República, e ficaria mais claro, né? Ficava muito claro isso, que quem se submetia ao concurso público tinha um compromisso científico, e quem era contratado com cargo de confiança tinha meramente um compromisso político. E isso não é verdade, a gente vai mais ver mais para frente que isso não é verdade, mas isso se transformou numa verdade no início dos anos 2000, sobretudo aqui em Brasília, no âmbito do debate do Congresso, no debate entre as associações. E sempre lembrando, né, de que a magistratura, por ser um cargo vitalício, ela encararia esses interesses permanentes. E o governo, por ser passageiro, submetido ao sufrágio popular, ele encararia essa visão mais politizada, né, menos científica e técnica dentro do aparato público como um todo. E, como eu disse, o problema da matriz remuneratória era que era uma matriz muito estrita, precária, né? Então, a diferença não superava 10%, e isso gerava um problema sério para mim como líder de classe, porque a partir do momento que todo mundo queria ter remuneração com os ministros supremos, o Poder Executivo passou a exercer uma política muito mais dura em relação a reajustes salariais. Então, isso também, que eu propunha esse debate dentro da associação, porque ele tinha esse aspecto doutrinário e científico no direito constitucional, mas ele também tinha um viés bem corporativo, né, no sentido de que nós queríamos ser diferentes das outras carreiras para que a nossa equiparação com os juízes não fosse comprometida, né, ameaçada. E é bom lembrar que esse movimento pelo fortalecimento das carreiras de Estado, ele pegou o projeto progressista do presidente Lula e da presidente Dilma numa contradição grande, porque eram projetos que tinham uma matriz sindical forte, tinha uma base sindical forte, né? Eram governos populares. Então, o governo ele não tinha argumentos para barrar essa pretensão das carreiras de Estado. E, por outro lado, tínhamos ali na Advocacia Geral da União o presidente Dias Toffoli,
que tem todos os méritos, é merecedor de todos os elogios, mas naquele momento, como advogado-geral da União, ele se prendeu um pouco a essa agenda e promoveu vários seminários fortalecendo as carreiras de Estado. Ele até, eu acho, que usou isso como plataforma para se legitimar como um candidato a ministro do Supremo, e foi uma plataforma boa, porque ele foi, enfim, nomeado ministro do Supremo. E eu compareci a todos esses seminários, vários que foram realizados pelo ministro Toffoli. Em todos eles, fui sempre o portador da mensagem mais antipática, porque eu dizia justamente que era impossível essa equiparação, e isso conduziria a um impasse, né, remuneratório no serviço público como todo, que nós vimos que aconteceu, né? Que houve um achatamento até do vencimento dos ministros do Supremo pela inviabilidade de pagar todo mundo no Brasil com base no teto remuneratório, que é uma coisa impensável em qualquer lugar do mundo. Foi nesse contexto de reflexão, agora eu quero passar a palavra para os outros debatedores, foi nesse contexto de reflexão, vamos dizer assim, fisiológica e doutrinária, que eu conheci o professor Luiz Moreira num seminário na Bahia, em Salvador, e quando ouvi o professor Luiz Moreira, que é um grande amigo meu desde então, falando sobre a sua teoria do simulacro, né, da transformação da teoria constitucional numa cilada para a democracia, que eu rapidamente vi ali a possibilidade de um aprofundamento do debate doutrinário no âmbito da associação e também de fortalecimento dessa estratégia remuneratória, né? Porque o professor Luiz Moreira já fazia, naquele momento, uma crítica forte a essa dicotomia entre interesses de Estado e interesses de governo, que conduziram, em médio prazo, no Brasil. Já havia ali um cenário, mas depois se fortaleceu esse cenário de demonização da política, né, de criminalização da política, o que se deu, sobretudo, no âmbito do processo do Mensalão, né, com a criminalização de todas as lideranças do Partido dos Trabalhadores, todas as lideranças importantes, e logo após a segunda fase do Mensalão, que é a Lava Jato, que se debruçou sobre as lideranças que tinham sobrado, né, sobre os quadros que tinham sobrevivido ao Mensalão. A segunda fase foi a Lava Jato. Eu, apesar de ser, lembrando sempre que sou membro do Ministério Público Federal, faço essa crítica aqui do ponto de vista científico, mas nunca interferi de nenhuma forma no trabalho dos colegas que oficiaram no Mensalão, nem nos da Lava Jato, embora também nunca tenha tido disposição e nem ânimo de integrar essas frentes de trabalho. Então, eu quero colocar essa provocação, Luiz, e também a professora Thailise, no sentido do surgimento dessa dicotomia entre interesses de Estado e interesse de governo, o que eu estou sustentando aqui hoje, que tem também uma raiz estritamente fisiológica no âmbito do regime de remuneração do serviço público. Muito bem, Begonha, obrigado pela sua explicação. Como você disse, essa explicação sobre o ovo da serpente, onde nasceu, ou o contexto, né, em que nasceu o momento atual. Luiz, meu querido, por favor. Deixa eu ativar aqui. Pronto, ativei seu som. Então, queria cumprimentar aqui o meu amigo Rafael Valim, cumprimentar o doutor Begonha, e, por último, mas não em último, viu, Thailise? Queria dizer que aqui é uma satisfação muito grande compartilhar essa mesa com você e com todos os demais. Então, eu vou tentar agora pegar esse gancho que o doutor Begonha suscita, que é exatamente o modo pelo qual, Rafael, houve a tentativa, e que veio a se consolidar, de interferência do direito na política, né? Interferência essa que teve nesse neoconstitucionalismo que se estabeleceu pela substituição do produto da política, que é a lei, pela vontade dos magistrados e membros do Ministério Público. Aquele debate antigo que o doutor Begonha apresenta, não esse da remuneração, mas que suscita uma dicotomia entre governo e Estado, remonta lá ainda na Revolução Francesa a passagem da vontade, ou seja, de quem detinha o poder, para a lei, para o sistema jurídico.
o sistema jurídico que representava a previsibilidade. Ou seja, por que é que você recorre ao direito? Porque você quer fugir ao arbítrio. Fugindo ao arbítrio, foram desenvolvidas as premissas pelas quais, ao ingressar em juízo, você circunscreve a decisão ao que é produzido no processo. Então, com isso se pretende estabelecer previsibilidade. Para quê? Para que a atividade jurídica seja uma atividade técnica, não discricionária. Certo? O que é que nós tivemos com a Constituição? Aquilo que o doutor Bigonha apresenta. Foi se construindo uma tese muito sorrateira, muito especial, que tem a ver com a interdição do voto. A interdição da soberania popular. Essa interdição, não por acaso, ela se constitui a partir de um desmerecimento do eleitor brasileiro, do cidadão brasileiro, e nas conversas, Rafael, nas várias conversas que eu tenho com o doutor Bigonha, eu praticamente converso com o Bigonha todo dia. Então, nós vamos modulando o debate, a argumentação, de modo a mostrar o seguinte, que há uma complementaridade entre as ideologias de direita e as ideologias de esquerda no Brasil, que elas partem do seguinte, Thailise, por motivos diversos, seja a direita quanto a esquerda, elas trabalham com a perspectiva de que todos somos corruptos no Brasil. A direita, oriunda da corrupção, entre aspas, decorrente da miscigenação, e a esquerda do patrimonialismo. Então, nesse contexto, foi que se criou, como nós temos o pressuposto de que nós somos corruptos, ou genealogicamente ou institucionalmente corruptos, a necessidade de interdição do voto, interdição da política e a sua substituição por uma esfera de Estado que deve se sobrepor ao governo. Razão pela qual, quando nós dizemos político, quando nós atribuímos a alguém ou a algum argumento a denominação de político, politiqueiro, isso sempre representa algo negativo. Como se essa costura, essa busca pelo consenso, que é o significado da política, representasse algo espúrio em contraposição ao técnico. O que é que o doutor Bigonha nos apresenta? Não é por acaso que justamente pós-Constituição tem havido a necessidade de se construir algo que se sobrepôs ao espúrio fruto da política. Então, Rafael, repara, os órgãos de Estado, e quantas vezes, doutor Bigonha, isso foi levantado contra os seus argumentos nos debates no Ministério do Planejamento, entre direito e gestão, em que se cobrava do Bigonha lealdade à categoria e não lealdade ao argumento ou à República. Dizer assim, não, mas você não pode argumentar assim, porque você é procurador da República. Por quê? Porque é que o Bigonha dizia, ora, quem legitima o Estado é a democracia. Portanto, os governos legitimam o Estado. E a apropriação desse valor constituído pela democracia através da urna, através dos votos, é a razão de ser desse discurso que pretende se sobrepor a todas as categorias que são os órgãos de Estado. Repara, quem são os órgãos? O que é que você quer dizer quando conjuga esse termo? Pertenço a um órgão de Estado. Quer dizer, não me submeto à vontade popular. E mais, a partir dessa categorização, órgãos de Estado, criou-se também uma terminologia para distinguir os membros das carreiras de Estado dos servidores públicos comuns.
segundo a qual seria o procurador, o juiz, não seriam servidores públicos, mas agentes políticos. Por que agentes políticos? Porque eles teriam uma outra dignidade, diferente da do servidor público, certo? E agiria com discricionariedade. Então, ele seria permanente, não sujeito aos humores da democracia, permanente, diferente do governo, portanto. Mas, como eles, governantes, de quem detém mandato, agiriam discricionariamente. Isso se conecta, essa discricionariedade, àquilo que o Dr. Begonha levanta, que é justamente a necessidade de legitimar a intervenção no voto mediante a institucionalização da vontade do juiz e do Ministério Público, que, para tanto, Thailise, ele precisa o quê? Repara, o que é que propiciou isso? A teoria da hermenêutica neoconstitucional, o que é que ela fez? Ora, eu me afasto do sistema jurídico e tento estabelecer, a partir de deduções de princípios, aquilo que eu entendo como verdade. Então, eu me afasto das decisões do parlamento, das decisões consensuadas frutos da política, para, por intermédio do controle difuso, impor ao direito o capricho judicial ou do membro do Ministério Público. Criando um sistema que tem nada de científico e nada de previsível. Por quê? Porque a pessoa, membro do Ministério Público, membro do Judiciário, impõe a sua vontade à maioria e faz valer essa vontade ou por intermédio de uma associação em torno dessas causas que beneficiam os seus caprichos, inclusive do ponto de vista remuneratório, ou do ponto de vista ideológico. Como nós assistimos recentemente com a intervenção nas últimas eleições presidenciais, pelas quais o candidato favorito foi afastado porque o sistema de justiça não queria que ele fosse reeleito presidente da República. Muito bem, Luiz. Muitíssimo obrigado. É interessante ouvir esse xadrez de vocês, porque é algo que não é interessante, como no debate público, esses argumentos que vocês colocam também, então, eles também estão interditados, né? Por uma razão que depois eu quero te ouvir também, Luiz, que você denuncia tão bem. Eu já vou te provocar a respeito disso. Thailise, por favor. Bom, muito boa tarde a todas e a todos. Quero agradecer o convite da editora Contracorrente na pessoa do Dr. Rafael Valim e dizer para mim que é uma honra estar aqui debatendo com o Dr. Luiz Moreira, com o Dr. Antônio Carlos Begonha e agradecer também a quem está nos assistindo. Bom, a minha perspectiva e a minha abordagem é um pouco mais um resgate da história do nosso constitucionalismo, para nós entendermos os contornos dessa Constituição de 88 e essa ordem democrática que ele estabelece que está absolutamente ameaçada. O Brasil ele tem uma história constitucionalista bastante instável, bastante volúvel. Nós tivemos ao longo de nossa história, desde a proclamação da República, um total de 8 constituições e nisso estou contando o AI-5, acompanhando o entendimento de José Afonso da Silva, para o qual a edição do AI-5 foi um instrumento de outorga de uma nova ordem constitucional. Essa instabilidade da nossa história constitucional se deve à instabilidade da própria continuidade da República do Brasil, né, do nosso modelo republicano. O Brasil ele teve aí uma primeira Constituição republicana uma primeira Constituição imperial em 1824 e depois a primeira Constituição republicana em 1891. Essa Constituição republicana ela foi fruto de um golpe militar também encabeçado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Então, o nosso princípio republicano ele é implementado no Brasil através de uma militarização e de um golpe de usurpação do poder. Nós não temos na história do nosso constitucionalismo uma cultura republicana, porque historicamente não houve um sujeito histórico, por assim dizer, que
semelhante das revoluções burguesas de outros lugares do mundo, como a independência dos Estados Unidos, a Revolução Gloriosa, ou a mais importante de todas, que foi a Revolução Francesa, em 1789, em que você tem uma coalizão popular e um movimento de revolução burguesa para a implementação do modelo republicano. Quando eu falo republicano, eu estou chamando esse modelo de um Estado liberal clássico, que é o Estado de direito originário. Então, nós temos uma república, quando nós temos aquele princípio todo poder emana do povo, um Estado de direito por quê? Porque ele é criado pelo direito, por um documento jurídico, ele é constituído por um documento jurídico, uma Constituição. Então, todo Estado de direito é um Estado constitucional. Separado em 3 poderes, harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário, com proeminência do legislativo, no modelo liberal clássico, e esse Estado, então, ele deve proteger direitos e garantias fundamentais, naquele momento liberal, apenas individuais. O Brasil, então, ele somente na década de 30, em 1934, com Getúlio Vargas, é que ele vai avançar para um segundo passo, que é a proteção dos direitos sociais, uma Constituição bastante avançada, seguindo a evolução do constitucionalismo internacional, principalmente com a Constituição de Weimar, de 1919. Só que logo em seguida, o Vargas outorga, em 1937, uma Constituição extremamente autoritária, que era a polaca, inaugurando o Estado Novo. Nós temos um retorno a uma ordem democrática com a Constituição de 46, e aí um retrocesso com a Constituição de 67, pós-golpe civil-militar, com a ditadura, e um recrudescimento desse modelo totalitário com o AI-5 em 69. E aí é só em 88 que nós temos a Constituição atual. E essa Constituição que nós temos atualmente, ela vai incorporar no seu interior todo o acúmulo de debates internacionais por causa dos movimentos do século XX, não só do princípio republicano, do Estado de Direito, da tripartição de poderes, do modelo federativo, do modelo de tripartição de poderes que a gente fala de freios e contrapesos, que são os checks and balances, tudo isso que foi se acumulando ao longo do século XX, os direitos sociais, além dos direitos individuais, como direitos fundamentais que devem ser protegidos, mas também um outro modelo de democracia, diferente daquele modelo clássico, que é uma democracia material. Significa que, para ter uma democracia de fato, não basta que a democracia seja formal, ela não pode se restringir ao direito ao sufrágio, ao voto. É preciso garantir igualdade de condições materiais para as pessoas, dignidade humana, para que elas possam exercer cidadania plena e nós tenhamos, de fato, uma ordem democrática estabelecida, e aí a isonomia se transforma, por exemplo, em tratar desigualmente os desiguais para promover igualdade. Isso que vem só em 88 para a gente, passou a ser gestado no resto do mundo a partir da década de 1950, no pós-guerra, porque houve um revisionismo no constitucionalismo internacional, porque no bojo da Constituição mais avançada do mundo, que era a Constituição de Weimar, de 1919, é que emergiu o nazismo. Hitler foi eleito e foi alçado ao poder no interior de uma Constituição avançadíssima. Esse revisionismo do pós-guerra da década de 50 é que trouxe uma necessidade de mais garantias, proteções e amarras institucionais para o constitucionalismo, para que não pudesse voltar a ascender um regime totalitário, nazifascista, no interior de nenhum Estado de Direito que se pretendesse democrático no mundo. Só que, como a gente viveu um golpe em 64 e a nossa política é totalmente instável, isso só chegou para a gente em 88, de forma muito atrasada, no fim do século XX. No fim do século XX, quando concomitantemente nós temos o declínio do modelo de Estado, que a gente chama de Estado social ou de bem-estar, acompanhando o regime de acumulação fordista do capitalismo, dando lugar a uma nova regulação neoliberal. O resto do mundo já vivia esse movimento a partir da década de 80, no fim da qual a União Soviética caiu, e em 88 nós estamos tardiamente implementando esse modelo. É nesse momento que alguns debates no constitucionalismo já estão avançados no resto do mundo. Por exemplo, quando o Canotilho, em Portugal, ele vai dizer que a Constituição ela tem que ser dirigente. E o que quer dizer isso? A Constituição é uma carta de princípios que deve orientar um modelo de Estado, um projeto de Estado verdadeiramente democrático e que toda a administração pública deve seguir.
Daí, uma origem aí que a gente pode chamar de primária, disso que os doutores estão discutindo, uma separação entre o que é a política de Estado e o que é a política de governo. A política de Estado estaria, portanto, inscrita no texto constitucional, o pacto constitucional, o fundamento contratualista que legitima uma ordem jurídico-política constitucional para o Estado de Direito, é que determina nas diretrizes constitucionais um programa, uma direção, uma constituição dirigente, portanto. E aí os governos, eles têm que estabelecer artifícios, metas, estratégias para alcançar as finalidades inscritas no texto constitucional. Isso faria, por exemplo, com que não pudesse haver um governo nazifascista, totalitário, autoritário, autocrático no interior de um Estado cuja Constituição é democrática. Uma distorção que nós vemos hoje no Brasil. Uma candidatura de contornos fascistas, totalitários, autocráticos, não poderia sequer ser autorizada pelo TSE no interior de um Estado democrático se nós fôssemos levar isso verdadeiramente a sério, mas não foi o caso. Né? Também, no fim do século XX, começam debates na Alemanha, com Robert Alexy, e nos Estados Unidos, com Ronald Dworkin, do que os doutores estão chamando de neoconstitucionalismo, que é o que a gente chama em teoria do direito de pós-positivismo, que é um modelo teórico que vai dizer o seguinte: os direitos fundamentais, eles estão inscritos no texto constitucional. Antes, nas revoluções burguesas, lá até o século XIX, como que se fazia? Você proclamava uma Constituição, promulgava uma Constituição e fazia uma carta, uma declaração de direitos humanos ou direitos fundamentais separadamente. Ao longo do século XX, houve uma fusão desses dois documentos jurídicos e todos os direitos fundamentais vieram parar no texto constitucional. A gente sabe que os nossos estão no artigo 5º da Constituição de 88. Porém, a doutrina positivista tradicional, a teoria do direito, caudatária de Hans Kelsen, com Herbert Hart, um autor com o qual o Dworkin debate muito, por exemplo, dizia que essas normas constitucionais, porque elas não têm todos os contornos normativos que Kelsen propôs, por exemplo, a capacidade sancionatória direta, como norma de conduta, elas teriam uma eficácia contida, uma eficácia que só poderia se efetivar na concretude da vida, no mundo do ser, a partir do momento que houvesse uma norma regulamentadora. Enquanto que o nosso texto constitucional, por exemplo, entre tantos outros no mundo, diz que as normas constitucionais têm eficácia imediata. É por isso que esses autores do pós-positivismo, o Dworkin escreve um livro chamado Taking Rights Seriously, né? Levando os direitos a sério. Ele quer que essas normas, ainda que sejam constitucionais e não estejam regulamentadas por lei infraconstitucional, tenham alcance imediato sobre a realidade concreta, e aí esses autores vão alçar os princípios à categoria de norma e dizer, bom, esses princípios eles são diretamente aplicáveis sobre a realidade. Só que para quem também não é do direito, vou tentar me fazer entender por todo mundo. Só que se você pegar as normas constitucionais, o artigo 5º, proclama uma série de direitos. O descumprimento não tem nenhuma pena, nenhuma sanção escrita ali. E como que eu vou fazer para forçar o cumprimento desses princípios se eles não têm capacidade sancionatória, eficácia normativa? Quem vai preencher isso é o judiciário. E aí você atribui ao judiciário um papel político muito crucial a partir desse neoconstitucionalismo, porque o juiz ele cria um potencial de eficácia sancionatória para normas que são princípios, que não são regras, que não são normas de conduta. A ideia desses autores era fazer com que esses direitos tivessem eficácia, que as pessoas tivessem mesmo seus direitos fundamentais efetivados. Só que isso deu ao judiciário e ao Ministério Público, pela capacidade postulatória, que nós temos, inclusive, instrumentos para isso, como a ação civil pública na nossa Constituição, um papel político de provocar e de forçar, do MP, de provocar, e do judiciário de forçar o executivo, a administração pública, a realizar políticas que ele não havia realizado aí voluntariamente. Então, com todo esse contorno, você tem um protagonismo do judiciário, né? Que a gente chama de decisionismo, de ativismo judicial. Só que isso é permeável de diversas distorções, como bem colocaram os meus antecessores. Porque o Lenny Streck mesmo denuncia até que ponto você pode invocar princípios, derivar princípios.
criar princípios através de hermenêuticas teleológicas, por exemplo. E aí você cria um panprincipiologismo distorcido, um protagonismo do judiciário que se sobrepõe ao poder executivo, por exemplo, e essa crença social, por causa da falência, da incapacidade dos governos de alcançarem as metas das constituições, por exemplo, democráticas e dirigentes, como se o judiciário fosse a nossa última tábua de salvação. E é assim que nós estamos até esse momento. Né? A nossa esperança agora é o STF, por exemplo. Né? A nossa esperança é muito pouca, a minha esperança é muito pouca, nós vamos falar disso daqui a pouco, é muito pouca no Congresso Nacional, por exemplo. Né? Então, Muito como se a gente fosse a última salvaguarda aí de uma estrutura constitucional ameaçada em frangalhos, e isso levou a distorções absolutas, como o endeusamento da magistratura, como o tratamento de um juiz que rompe garantias fundamentais como um super-herói, e nós chegamos até onde estamos. Eu vou passar bem, Rafael e esperar as novas provocações a partir disso que eu estou propondo. Obrigado, Thailise. Doutor Bigonha, uma pergunta direto ao ponto aí. Como, na sua visão, ou em que medida, ou talvez, a sua resposta pode ser negativa, mas como essas operações policiais, especialmente a Lava Jato, concorreu para a ascensão do bolsonarismo? Eu acho essa pergunta muito boa, ela é um mote aqui para a continuação da minha fala, porque eu tinha falado da musculatura desse conceito de carreira de Estado, né, que se criou. Mas, paralelo a essa estruturação desse seminário sobre carreira de Estado, criou-se lá no âmbito do Ministério da Justiça um grupo de trabalho denominado ENCLA, que é um grupo de combate à lavagem de dinheiro e à corrupção, e que transformou-se numa assembleia dessas carreiras de Estado. Então, o governo progressista do presidente Lula, ele promoveu ali com o ministro Zé Eduardo Cardoso o fortalecimento desse debate dessas carreiras de Estado em torno de um projeto de combate à corrupção no Brasil. E esse projeto serviu para a derrubada desses governos progressistas. Então, eu acho que por isso que eu fiz questão de fazer esse esforço histórico no início do nosso debate, para mostrar que esse problema que nós estamos passando no Brasil, seríssimo, ele tem esse viés corporativista do serviço público, né? E que conduziu à demonização da política em torno dessa sacralização das carreiras de Estado, indo ao encontro do que o professor Luiz Moreira falou, como se tudo que diz respeito aos servidores concursados, né, à semelhança dos magistrados, é bom para o país, é perfeito porque decorre de um silogismo, né, que não está impregnado do elemento político. Portanto, é um silogismo estritamente técnico. E tudo aquilo que parte de premissas políticas é ruim. Só que isso tem voltando aqui porque a professora Thailise falou, isso conduz a um paradoxo grande, porque a soberania popular passa ao largo disso. Porque nós sabemos que o poder judiciário, que foi adotado como modelo, é o único poder que não passa pelo sufrágio popular. Ele não está submetido à soberania popular. Ele não se renova de 4 em 4 anos. E, por outro lado, ele é um poder que não passou por uma autocrítica e nem por uma renovação na Constituinte de 88. O Poder Judiciário, ele dormiu ditadura militar, ele dormiu servindo a ditadura, em outubro de 88, e acordou servindo a democracia. Esse aspecto foi brilhantemente pontuado por José Genuíno na Assembleia Nacional Constituinte, quando ele se opôs a que a Assembleia fosse presidida pelo professor Moreira Alves, que era nosso professor lá da UNB. E o professor Moreira Alves, que era presidente do Supremo, foi convidado a presidir a abertura da Constituinte. E o deputado Genuíno se opôs, falou: não é possível que esse homem, que foi procurador-geral da República dos governos militares, vá presidir o nosso momento maior aqui da democracia, da redemocratização do país. Então, o que isso conduziu? Assim, voltando lá ao nosso corporativismo, né, vamos dizer assim, nós criamos esse conceito de carreiras de Estado, atrelamos esse conceito à ideia do poder judiciário, que é o poder mais monárquico do nosso país, né?
tanto que nós nos tratamos como excelência, corte, usamos vestes talares, a semelhança ainda lá do século XVIII, né? Nós estamos lá no período do Império, no Poder Judiciário, e mantemos toda essa liturgia para manter a aura do Poder Judiciário. E as carreiras de Estado se atrelaram a isso, e lá no âmbito da ENCLA, estabeleceram uma agenda de combate à corrupção que se transformou numa agenda de combate à democracia no Brasil. Infelizmente, eu não quero fazer nenhuma crítica, eu acho que as pessoas agiram até, acredito, 99% delas, agiram de boa fé, mas serviram um modelo que foi um modelo que colocou a soberania popular numa situação subalterna. Então, hoje nós temos no Brasil uma soberania popular subalterna às carreiras de Estado, inclusive ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. E isso é muito ruim, porque a tendência dessas carreiras é valorizarem-se a si mesmas, servirem-se a si mesmas, e não servirem à República. Então, eu tenho muita aflição, até por ser membro do Poder Judiciário, por ser procurador da República, tenho muita apreensão ao que esse modelo poderá nos conduzir, e já nos conduziu, como disse bem aqui o Rafael, já nos conduziu ao fortalecimento de um projeto de extrema-direita que ascendeu ao poder. Agora, nessa perspectiva, viu, Thalys, eu vou discordar de você só um pouquinho. Uma vez debatendo com um ministro do Supremo, que já está aposentado, num seminário desses jurídicos, acho que um seminário desse do ministro Toffoli, ele disse que a Constituição de 88 tinha fundado o Brasil, que o Brasil não existia antes da Constituição de 88, que ele tinha inaugurado uma nação. Aí, no intervalo, eu falei, ministro, eu estudei antes de 88, eu nasci como senhor antes de 88, e já tinha Brasil naquela época. Então, acho que essa fenomenologia ela está um pouco fantástica. A Constituição, na minha visão, do ponto de vista fenomenológico, ela é um aspecto da sociedade brasileira, ela é um objeto dentro da realidade brasileira, e não a realidade brasileira decorre da Constituição. E também acho, sempre debati isso muito com o professor Luiz Moreira, a Constituição é mais um capítulo da política do que o contrário. Né? E a sociedade civil ela pode se estruturar e viver perfeitamente ao largo de uma Constituição. E isso acontece lá na Europa. Quando se diz que a Constituição de alguns países europeus não é escrita, é porque, na verdade, não tem Constituição. Uma Constituição não escrita é uma Constituição que não existe. Eu acho que isso é um jogo de palavras. Nessa perspectiva, acho que essa doutrina constitucional e essa Constituição tão extensa, exemplificativa e descritiva, ela vige mais na nossa realidade de terceiro mundo, mais como um regulamento para as nossas populações, que são populações deturpadas da matriz europeia, né? Nós somos seres mestiços e decaídos dos povos europeus, assim que eles nos veem, os crioulos, né? Não somos de estirpe pura europeia, então nós, para cuidarmos dos interesses, dos nossos interesses econômicos e dos interesses econômicos da metrópole aqui na colônia, nós precisamos de constituições severas, rígidas, que nos dirijam a um bom termo. Mas eu acho que nós já vivemos aqui no limiar do século XXI, já vivemos uma realidade mundial, inclusive da Covid revela isso, uma realidade que nos permite assumir a nossa soberania sem a tutela de categorias governamentais ou de Estado internas ou externas. Não sei se eu respondi a sua questão, mas ela é afirmativa. Claro. Ela conduziu realmente a esse impasse. Essa teoria, essa prática conduziu a esse impasse que nós temos hoje. Um governo progressista que promoveu o endurecimento da visão jurídica no Brasil e que conduziu, com isso, à ascensão de um projeto de extrema-direita. Acho que falar que o Bolsonaro é extrema-direita não está ofendendo ninguém. Eu acho que é isso mesmo, né? Não, está sendo educado ainda, Bigonha. Luiz, só para a gente seguir nessa linha, a gente sempre tem essa ideia da Constituição como um instrumento emancipatório, né? Mas parece que ela, na verdade, ela parece consolidar o nosso estatuto colonial, né? Que foi um pouco o que o Bigonha acabou de pontuar. Como que a gente poderia explicar essa contradição de
em um governo, pelo menos dito progressista, a gente ter criado todas as bases que depois lançaram vamos dizer assim, um projeto de tamanha submissão, subserviência, que é antagônico ao próprio propósito da construção. Eu sei que você tem essa crítica, que você chama até o tal do petismo jurídico. E como que você nos explica isso? E explica aos nossos ouvintes aqui. Uma visão ingênua do direito, Rafael. Como se o direito estivesse fora da realidade política, inclusive global. Repara, o doutor Bigonha levanta, e aqui há um choque mesmo de concepções sobre o que nós entendemos por Constituição. O doutor Bigonha levanta que a Constituição seria um regramento das colônias, um regramento para as colônias. Como é que nós inserimos o movimento constitucional, e, portanto, o movimento jurídico, no concerto das nações? Não há esse ambiente generoso pelo qual as nações colaboram para o progresso das ex-colônias. O que é que nós tivemos? Nós tivemos ondas de constitucionalismo que coincidem com a ascensão dos Estados Unidos à geopolítica internacional. O que é que os Estados Unidos fizeram? Eles impuseram a substituição da política pelo constitucionalismo na Europa, certo? Que, coincidentemente, faz com que surja, por exemplo, nessas colônias, aquele propósito já presente nas cartas do ministro da Justiça do Reich aos juízes. O que é que essas cartas diziam? Que se houver confronto entre a lei e os ideais nazistas, que os juízes se afastassem das leis e aplicassem os ideais nazistas. Ora, é praticamente o mesmo modelo, Rafael. Então, o que é que nós temos? Nessa geopolítica internacional, há papéis que devem ser seguidos pelos países periféricos. E esses papéis são efetivados justamente pelo direito. Não é coincidência. Pergunta aqui ao nosso internauta da Contracorrente, o que há de comum entre o governo Collor, entre o governo Fernando Henrique, o governo Lula, o governo Dilma, o governo Temer e o governo Bolsonaro? O que é que há de comum? Há de comum. O destino desses presidentes é a cadeia. É a cadeia. Repara que antes se estabelece pelos pedidos de impeachment. Não é possível que de 88 para cá a vontade popular, a soberania popular, repara, o mesmo eleitor que elegeu o Collor, elegeu o Fernando Henrique, elegeu o Lula, elegeu a Dilma, elegeu o Bolsonaro. Então, o eleitor erra por último. Erra por último. E errando por último, ele é dado a... Qual foi a diferença, Rafael, entre a eleição do Obama e do Trump? Ou entre a eleição do Lula e do Bolsonaro no Brasil? Ou seja, as democracias, cabem a elas escolher os seus destinos. Agora, o que é que há de mais extraordinário nesse fenômeno? Repara, se você olhar o governo Bolsonaro, a família do Bolsonaro e ele próprio se encaminha para a prisão. Aí você vai dizer, tá certo, mas é um governo fascista. E o governo do presidente Lula também era fascista? Ele teve como destino a cadeia. E por que o Sarney não foi preso? Porque se elegeu senador. Então, repara, os processos... Foi só por isso. Ele teria sido preso pelo mesmo grupo do MPF que prendeu o presidente Lula, que é o grupo dos Tuiuius, que interferiu já na eleição presidencial quando, Rafael, prendeu o esposo da Rosena Sarney. Então,
esse modelo que tende a submeter e criminalizar a política está pronto e se valeu da Constituição brasileira. Eu discordo, Thailise, com todo respeito, da análise que é feita, como se nós vivêssemos o ambiente hoje, a instabilidade brasileira é fruto do constitucionalismo atual. É fruto do constitucionalismo atual e do seu modelo de jurisdição constitucional que submete a política, a criminaliza, substitui os quadros partidários por quadros da magistratura e que comunga do ideário da algema. Repara, Rafael, qual é a razão de o presidente Lula não ser presidente da República? É a lei da ficha limpa. O que é que a lei da ficha limpa tem de comum com a Lava Jato? Os termos. Purificar a democracia, a purificação da democracia pelos tribunais. Então, esse projeto é um projeto muito bem constituído e que contou com a ingenuidade e adesão nossa, dos progressistas. Repara o seguinte, quando nós aqui temos talvez uma diferença entre de 15 anos, mais ou menos. Na minha geração, na Faculdade de Direito da Federal do Ceará, nós queríamos ser políticos. Ser político era uma opção aos cursos tradicionais de direito, de medicina, de engenharia. Hoje, os estudantes de direito querem fazer concurso. Se alguém te perguntar, Rafael, você como professor, eu quero ser vereador, quero ser prefeito, tenho certeza que uma das primeiras advertências é de olhe lá. A ação de improbidade é imprescritível. Olhe lá, você vai ter que constituir um departamento nas prefeituras exclusivamente para responder ao Ministério Público. E quando você sair, embora você tenha sido probo, você se submeterá aos caprichos do Ministério Público e do Judiciário, que não se pautam pela lei, mas pelas suas vontades. Então, eu, hoje, Rafael, trabalho com a seguinte tese, essa que o doutor Bigon esposa, pela qual a Constituição nossa é o regramento da colônia, que impede a ascensão de políticas nacionais desenvolvimentistas e populares, impede, como na cadeia, pondo na cadeia concretamente, como ocorre com o presidente Lula. O presidente Lula não é presidente porque um juiz, o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, sede do TRF, pautou o seu julgamento, vinculou o julgamento dele ao calendário eleitoral. Não é possível que nós que fazemos o direito olhemos para essa realidade como se ela nos fosse alheia. Como essa, no outro dia eu vi uma reclamação do Lênio Streck, dizendo que a atividade de advogado estava decaída e que não havia mais no Brasil Estado de Direito. Mas o Lênio foi, até outro dia, procurador de justiça. É procurador de justiça aposentado. E eu não me lembro dele ter levantado nenhuma objeção de que a carreira de procurador de justiça estava decaída. Então, o que é que nós tivemos? Nós tivemos uma ilusão enorme, não é? Que impediu as eleições presidenciais do presidente Lula e que encarcerou ou interditou os principais quadros políticos do maior partido de esquerda da América Latina, que é o PT. E aí o que é que nós temos hoje? Nós estamos tentando sobreviver a esse momento de instabilidade, que é um momento de instabilidade institucional provocada pela Constituição atual e pelo tribunal que, segundo muitos de nós, cabe errar por último. Pois bem, o Supremo está errando por último. E a situação nossa é dramática. Muito bem, Luiz.
Obrigado pela sua visão crítica, pela extraordinária, na verdade, sagacidade, como você analisa toda a nossa política e o caminho que nos levou até aqui. Posso só complementar o que o Luiz falou? Claro, por favor, por favor. Fazer um complemento. Ontem eu tive uma reunião virtual, aqui, uma live com o ministro Toffoli, com o fotógrafo Sebastião Salgado e outras celebridades que vinham me trazer, ali junto ao CNJ, as aflições da comunidade de artistas em relação ao futuro dos indígenas no Brasil, que é uma situação muito grave no ambiente da Covid-19. E se pedia muito do Ministério Público e da Justiça, o Supremo tem feito muito pelos indígenas, mas a minha intervenção esclarecedora foi justamente nesse sentido. O Poder Judiciário pode muito, ele pode parar o governo, ele pode redirecionar o governo, ele pode impulsionar o governo, mas ele não pode governar, ele não tem tamanho para governar. E o problema do indígena passa necessariamente hoje pela atuação intensa da Fundação Nacional do Índio, que é a FUNAI. Paradoxalmente, a FUNAI está inerte, não está fazendo nada. Então, isso mostra, de uma maneira dolorosa, que essa teoria está errada, porque o Poder Judiciário não pode errar por último, nem pode ter o papel preponderante no governo do país. Quem tem que governar é o governante eleito pelo povo e cumprir o ordenamento jurídico e cumprir a agenda pública. Tá? O que nós estamos observando hoje no governo Bolsonaro, lamentavelmente, é a paralisação das instituições. E o Poder Judiciário tem sido utilizado agora, paradoxalmente, como justificativa para não governar. Então, nós estamos sofrendo agora a volta. Nós fomos ativistas, nós emparedamos o governo, agora estamos sendo emparedados pelo governo. Porque o governo Bolsonaro simplesmente diz, não, a justiça resolva na justiça. Então, isso é muito grave. Eu acho que isso deve nos animar a refletir profundamente sobre esse paradigma neoconstitucionalista. Muito bem, Bigonha, muito obrigado. Eu só queria adverti-lo aqui que nós já ultrapassamos a nossa 1 hora prometida, o debate está bom, e agora eu queria ouvir a nossa querida Thailise sobre o seguinte. Thailise, só para a gente fechar, eu acho muito bom, na verdade, que a gente tenha visões distintas nesses debates. Aí que mora a riqueza do nosso debate. Se tivesse todo mundo concordando, alguma coisa estaria errada aqui. Como que você vê, Thailise, esse debate que está um debate candente a respeito do impeachment do atual presidente da República? Do ponto de vista jurídico, qual que é a sua opinião? E aí, depois da Thailise, eu só faço mais uma rodada para que a gente se despeça aí dos nossos companheiros aqui que estão nos assistindo e encerramos aí a nossa transmissão. Por favor, Thailise. Bom, antes de responder, Rafael, eu preciso, para quem não conhece minha trajetória acadêmica, pontuar que os meus referenciais teóricos de compreensão do direito e do Estado são Evgueni Pachucanes e Rock in Rio. E mesmo você conhece, sabe que não tem nada a ver com neoconstitucionalismo. Eu estou fazendo aqui a narrativa liberal, né, do que foi a evolução do constitucionalismo e aonde se inscrevem essas teorias chamadas neoconstitucionalistas, até para quem não é do direito, não tem intimidade com isso, compreendendo que nós... Eu sou professora, não consigo largar essa didática, compreender do que nós estamos falando, né, dessa perspectiva. A minha compreensão não é essa. Né? A minha compreensão é que há movimentos cíclicos do capitalismo, que é um sistema, um modo de produção que sobrevive da crise, que é necessariamente crítico, e que no momento em que ele chega no impasse, que a gente chama de crise, da sua continuidade de acumulação, de continuidade de valorização do valor, ele precisa mudar o modo de acumulação. E no momento em que ele muda o modo de acumulação, muda o modo de regulação da forma política que nós chamamos aí de Estado, mas que para a gente é muito mais do que Estado.
Então, você tem o primeiro momento liberal, sem falar da acumulação primitiva, né? Já falando de acumulação capitalista. Você tem um momento liberal regulado por um Estado liberal, que é aquele que eu narrei originário, Estado de Direito Republicano. Você tem um momento de acumulação aí fordista, regulado por um Estado de bem-estar, e esse Estado de welfare, bem-estar pleno, ele tem várias modificações com as duas guerras, a crise de 29 primeiro, depois a Segunda Guerra, e aí ele amadurece na segunda metade do século XX, e nós temos um declínio desse modelo para um modelo de acumulação pós-fordista, que é regulado por um Estado neoliberal. E aí, depois de 2008, há autores que falam até no fim do neoliberalismo, um novo capitalismo invertido, tá? E o que se propõe nesse momento, inclusive com o declínio de modelos republicanos e democráticos tradicionais, com a compreensão de que o modo de produção ele pode prescindir de Estado democrático de direito e voltar a se associar com fascismos ou neofascismos. Então, essa é a minha compreensão materialista dialética desse movimento e desse acúmulo. Eu só estou relatando que, em 1988, é que chegou para a gente esse modelo de Estado de bem-estar, que já estava nos outros lugares do mundo muito antes, daqui do mundo ocidental, e que, nesse momento em que o modo de acumulação já era neoliberal, é que nós implementamos constitucionalmente a regulação de bem-estar, né, que era adequada ao modelo fordista de acumulação. Então, nós temos uma distorção aí. O direito, para mim, para nós, para o meu referencial, ele é só forma política, forma jurídica, o Estado é forma jurídica, são formas sociais do capitalismo em momentos específicos de condensação adequados à continuidade de valorização do valor. Eu não tenho nenhuma ilusão acerca do direito, nem acho que o direito, de maneira nenhuma, constitui realidade. O que eu acho é que nós temos uma Constituição que se pretende aí democrática, republicana, que tem um conteúdo extenso de direitos fundamentais, não só individuais, mas sociais, coletivos e difusos, que se propõe garantista do ponto de vista das garantias penais e processuais penais, mas dentro do modelo de acumulação que não é mais fordista, que é neoliberal, ou pior do que isso, capitalismo invertido, seja lá o que for, existe uma incongruência aí e uma possibilidade que abre campo para que, como eu disse, nós tenhamos aí um protagonismo do judiciário para tentar efetivar políticas públicas, porque o executivo não fez. O que eu queria dizer também é que, na minha avaliação, o governo que mais se aproximou a colocar o projeto constitucional de 88 em prática foram os governos do PT, né? A era Lula, que nós chamamos os governos de Luiz Inácio Lula da Silva e de Dilma Rousseff, que tentaram implementar esse projeto que estava lá na Constituição de 88, num modelo neodesenvolvimentista, que alguns autores discutem. Há uma mescla entre políticas econômicas ortodoxas e heterodoxas, mas com muito resgate do desenvolvimentismo cebalino ali de meados do século XX, para uma aceleração de crescimento, empoderamento da classe trabalhadora pelo consumo, e etc. E foi por isso que, na minha avaliação, a Dilma Rousseff sofreu um impeachment em 2016, porque nem o modelo neodesenvolvimentista, lulista, da era Lula, é tolerado por esse regime de acumulação capitalista, especialmente por sermos um capitalismo de periferia no cenário do capitalismo globalizado, necessariamente internacional. E no caso do impeachment de Dilma Rousseff, nós discutíamos, eu dizia na época, que o que havia não tinha respaldo na legalidade, porque a previsão de impeachment ela também é muito perniciosa no nosso ordenamento jurídico. Vou tentar ser rápida agora para responder a sua pergunta, né? Até tentando ser clara para quem não é do direito. Essa terminologia impeachment, ela não existe no nosso ordenamento jurídico, ela é emprestada, né, por causa do século XIX, do caso de impeachment nos Estados Unidos da América. O que nós temos é a possibilidade de afastamento e cassação do mandato por crime de responsabilidade ou crime comum.
Então, nós temos lá no artigo 85 da Constituição de 88 as possibilidades de cassação do mandato de presidente da República por crime de responsabilidade ou crime comum. O crime de responsabilidade, ele está tipificado, previsto ou esclarecido numa lei de 1950, a Lei 1079. Só que essa lei, ela não tipifica crimes da forma clássica de pecaria, como é o nosso Código Penal, que tem um preceito primário no tipo ali, a conduta bem direitinho e a pena, conduta, pena, para que a gente possa enquadrar a ação no mundo real da pessoa nos elementos aí do tipo, núcleo do tipo, elementos normativos e etc., elementos objetivos do tipo. Então, isso abre um campo de que uma possibilidade hermenêutica muito ampliada que faz desse processo de cassação um processo jurídico-político em que você consegue fazer uma manipulação política dos conteúdos da norma. E aí, por isso, é que Dilma Rousseff, sem cometer claramente nenhuma conduta especificada na Lei 1079, foi impedida, enquanto que Jair Bolsonaro comete condutas que podem ser enquadradas em diversos dispositivos que você tem lá nos próprios parágrafos do artigo 85 da Constituição e esclarecidos nessa Lei 1079, tanto é que nós temos aí uma centena de pedidos de impeachment. Eu entrei no portal Congresso em Foco e lá tem a íntegra de 25 pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, para que vocês possam ler se quiserem. Pela Lei 1079, qualquer cidadão pode entrar com esse pedido, desde que seja maior de 18 anos, esteja no gozo dos direitos políticos e assine com firma reconhecida. Então, a gente tem uma série de pedidos que enquadram as condutas do presidente Bolsonaro em vários dispositivos, por exemplo, atentar contra a segurança interna, falta de probidade, afronta aos direitos fundamentais, afronta a tripartição de poderes, afronta ao sistema federativo, respeito às competências dos entes da federação, que poderiam perfeitamente, se houvesse vontade política para isso. Muita gente me pergunta, professora, se há possibilidade de tipificação, por que não acontece o impeachment do presidente Bolsonaro? Porque nós temos um problema aí na regulamentação do procedimento de impeachment. A Constituição não diz nada, então é essa lei de 1950 que regula, que diz que, no caso de crime comum, você precisa que a Câmara dos Deputados, por 2/3 dos membros, faça um juízo de admissibilidade, aprove a possibilidade de processo crime contra o presidente da República, e aí sim o STF recebe a denúncia do Ministério Público, que seria da Procuradoria-Geral da República. E é nisso que está aquele famoso inquérito que está sendo ali tocado pelo Celso de Mello, naqueles crimes apontados pelo excelentíssimo procurador Augusto Aras. E, de outro lado, você tem os crimes de responsabilidade, que não são comuns, não estão previstos na legislação penal, estão nessa Lei 1079, e para esses o procedimento seria: a Câmara aprova a possibilidade do processo também por 2/3, e aí o Senado tem uma comissão processante, e é o Senado que tem a capacidade de cassar o mandato. E é por isso que o presidente Jair Bolsonaro se aproximou do Centrão, porque eles detêm mais ou menos 200 votos. Isso inviabilizaria, teoricamente, que se tivesse 2/3 para a admissibilidade desse procedimento. Mas mais grave do que isso é o fato do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não ter nem pautado a possibilidade, porque o presidente da Câmara ele deve colocar aí em andamento, pautar a continuidade do procedimento, ou então negar por falta de admissibilidade, que pode ser falta de requisito de forma ou mesmo falta de justa causa para o pedido de impeachment. O que o Rodrigo Maia fez até agora? Nada. E na inércia, na omissão do presidente da Câmara, que tem essa competência, não há nenhuma previsão na Lei 1079, nem em nenhum outro lugar do ordenamento jurídico de como proceder. Porque se o presidente da Câmara denega prosseguimento, existe a possibilidade de recurso. Mas se ele não faz nada, há autores constitucionalistas que dizem que é uma plena discricionariedade dele e ele teria um superpoder, então, um poder imenso de barganha nas mãos, porque ele não faz nada, enquanto isso ele tem um poder político enorme de negociação com o presidente da República, por exemplo,
que pode ser o caso. A minha interpretação é de que é muito grave essa hermenêutica e que o Rodrigo Maia teria aí a obrigação de dar continuidade, pelo menos com indeferimento, sob pena de cometimento de crime de prevaricação, inclusive. Mas é nesse impasse que estamos nesse momento. O Rodrigo Maia não faz nada, e é essa discussão que eu acho bastante relevante nesse momento. Obrigado, Thaís. Obrigado aí pela sua análise aprofundada do tema. Obrigado. Pessoal, eu lamento dizer que a gente vai ter que encerrar aqui. Essa aqui é uma prosa que daria horas, né, Luiz? Eu espero contar com a presença de vocês em outras iniciativas aqui da Editora Contracorrente. Nós estamos, para cometer uma inconfidência aqui, nós estamos, Luiz, Bigonha, estamos pensando em revivificar uma coleção, não é, Luiz? Que no passado vocês realizaram, então logo teremos novidades dessa dupla espetacular aí e contem sempre comigo, tá? Se vocês quiserem dar uma palavrinha para se despedir dos nossos companheiros e companheiras aqui que estão nos assistindo, por favor. Bigonha. Agradecer muito, viu, Rafael, esse convite que veio pelas mãos do Luiz Moreira, dizer que nós temos realmente essa expectativa de reeditar o Direito e Democracia, que é uma coleção de grandes autores estrangeiros que nós traduzimos lá na Associação Nacional dos Procuradores da República, na época que o Luiz Moreira foi nosso consultor, justamente ali no início daquele debate. E eu acho que essa coleção, o debate que ela traz, vem muito ao encontro das aflições da sociedade brasileira nesse momento tão grave da vida nacional. Muito obrigado pela participação aqui, por ter participado. Eu que te agradeço. Luiz. Eu também agradeço a Thailise, a você, Rafael, ao Bigonha, pelo debate, pela generosidade com que você, Rafael, fomenta a cultura jurídica, a cultura política. Você que tem tido um papel tão importante entre nós, tanto na sua atividade de professor, como advogado, mas, sobretudo, também como editor, abrindo esse mercado, que é um mercado muito fechado, em geral comercial, que você tenha coragem de investir nessa pauta, que é a pauta contra-majoritária e, por acaso, contra-corrente, né? Então, quero agradecer. Quero dizer que, para encerrar, que nós estamos, lamentavelmente, discutindo, mais uma vez, o impeachment. Ou seja, se a gente mandasse uma carta, se você mandasse uma carta para o seu neto, dizendo qual é o mundo que nós vivemos assim, ó, em 30 anos nós discutimos pela terceira vez o impeachment do presidente da República. Eu quero perguntar para você, que nos assiste, em que cenário, qual é a estabilidade para negócios, para criar filho, para apostar no Brasil, em que nenhum projeto político no Brasil é viável. O Collor foi eleito, foi deposto. Nós discutimos abertamente a deposição do presidente Fernando Henrique, discutimos com o Mensalão a deposição do presidente Lula, depois, infelizmente, assistimos ao golpe contra a presidenta Dilma, e um homem que tem 2 anos de mandato, 57 milhões de votos, 57 milhões de votos. Eu quero saber qual é o sistema político e jurídico que convive com tanta frustração. E sempre apartar o mandato por saídas outras. Eu não estou aqui discutir a ocorrência de crime ou não, de responsabilidade. O que eu estou querendo discutir são os efeitos disso. Em um espaço tão curto de tempo, nós temos sempre mandatos presidenciais interrompidos. O meu amigo Antônio Carlos Bigonha me contou que em um congresso da Associação Nacional dos Procurados, para encerrar, Rafael, minha participação pelo menos, doutor Bigonha me contou que em um congresso da Associação Nacional dos Procuradores da República, ANPR, o convidado era o Gilmar Mendes, para fazer a palestra de encerramento. O Gilmar, que então era advogado-geral da União.
E aí o Gilmar fala assim, bem, vocês, procuradores da República, estão loucos para... O propósito de vocês é a deposição do presidente Fernando Henrique. Eu não vou permitir. Vocês estão jogando contra o mandato presidencial a fim de obterem protagonismo pleno. Eu pergunto a vocês se não é isso que nós estamos vivendo, desde o Collor para cá. O protagonismo desse sistema de carreiras de Estado em detrimento da minha vontade, da sua vontade, que é sempre interrompida porque a nossa vontade nunca é boa o bastante. Uhum. É aquilo que nós dizemos, era como se o voto tivesse um controle material. O voto só vale quando nos agrada. Muito bem, Luiz. Obrigado, Luiz. Obrigado, sempre bom ouvi-lo. Muito obrigado. Thailise, quer se despedir da turma aqui? Por favor. Eu quero só agradecer mesmo novamente o convite, dizer que foi uma honra, um prazer, que viver sob uma institucionalidade democrática, ainda que precária, nos permite essa possibilidade de debate, de diálogo. E hoje a minha preocupação é essa, talvez, se nós pudéssemos escolher, o melhor seria o presidente Bolsonaro terminar o seu mandato, mas ele mesmo tem tensionado no limite de que demonstra que não quer governar dentro da institucionalidade, com respeito à tripartição de poderes, ao sistema federativo, ao mínimo da nossa estrutura republicana, e é por isso que nós estamos chegando novamente a essa situação limítrofe, que a gente lamenta muito no meio da maior pandemia dos últimos 100 anos, e todos nós estamos sofrendo muito com tudo isso, é uma causa de imenso sofrimento psíquico, ameaça a nossa saúde mental. Quero deixar uma palavra para todo mundo que está nos assistindo, muita força, e espero que nós tenhamos a capacidade de superar todas essas crises às quais nós estamos submetidos. Obrigada, um abraço. Muito bem, Thailise. Meus amigos, obrigado, viu? Em breve estaremos juntos, espero fisicamente. Tá bom? Um abraço a todos. Cuidem-se. Tchau, tchau.